Olá, meu nome é Paulo Henrique, eu sou voluntário do PIBIC. Hoje eu vou apresentar para vocês então o meu projeto de iniciação científica, que é a caracterização composicional da folha da Major Gomes, que é a Thalino paniculatum, e ela é uma punk. Esse projeto então teve orientação da professora Luciana Bill, e eu sou acadêmico do curso de farmácia da UniOeste, campus de Cascavel. Fazer uma rápida introdução aqui. Então, as plantas alimentícias não convencionais, ou punks, elas crescem então espontaneamente em diversas regiões do Brasil e são cultivadas por comunidades tradicionais. Segundo Pedrosa e colaboradores, o consumo dessa planta pode ajudar a melhorar a nutrição de populações mais vulneráveis economicamente. Além disso, Almeida e Correia destacam que as punks têm uma grande potência, né, um grande potencial para combater a fome e reduzir o desperdício de alimentos, já que podem ser transformadas em alimentos funcionais. Um exemplo, então, dessas punks é a Thalino paniculatum, conhecida como Major Gomes, que se adapta bem a climas quentes e solos pobres, sendo uma opção viável para pequenos agricultores, como a Ponta Amorim. Suas folhas são consumidas cozidas ou em conserva, enquanto as raízes, que são amargas, são menos utilizadas. Este estudo, então, teve como foco analisar as propriedades físico-químicas da Major Gomes, seguindo as normas do Instituto Adolfo Lutz. Bom, os nossos objetivos, então, foram investigar as propriedades físico-químicas e o valor nutricional da Thalino paniculatum, que é uma planta alimentícia não convencional, uma punk, por meio de análises baseadas nas normas do Instituto Adolfo Lutz, incluindo a determinação centesimal de carboidratos, lipídios, proteínas, fibras, umidade e cinzas, que foi o nosso objetivo. Então, o objetivo foi gerar dados que possam promover o consumo dessa planta, destacando seus benefícios à saúde humana e incentivando seu uso como fonte de nutrientes essenciais, atendendo às necessidades nutricionais e promovendo a saúde dos consumidores. Bom, para os materiais e métodos, como foram processos muito longos, demorados e bastante detalhados, eu resolvi deixar eles mais objetivos aqui, até para não tomar muito tempo, porque a gente não tem muito tempo de apresentação. Então, as folhas da Major Gomes elas foram coletadas do horto da IEM, que é o Instituto Educacional do Morumbi, aqui em Cascavel, no Paraná. Foram levadas, então, ao Laboratório de Alimentos da UniOeste, onde a gente fez a separação, a secagem e o armazenamento. As análises físico-químicas, então, elas foram feitas na Fundetec, que é a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Aí os métodos, então, para proteínas, a gente fez pelo método de Kildo, que a gente digere a amostra com ácido sulfúrico, destila e no final a gente faz a titulação para determinar o teor proteico. Para então o parâmetro de lipídios, a gente usa o extrator de Soxhlet com éter de petróleo, né, como solvente, que é posteriormente evaporado e a gente pesa o resíduo final e tem o nosso resultado da fibra. Do lipídio. Para a fibra bruta, a gente extrai então por digestão alcalina e ácida. A gente segue então com uma calcinação para medir então a diferença de peso e aí a gente tem no final o resultado da fibra bruta. Ele é um processo muito mais detalhado, mas como eu falei, eu estou aqui apenas fazendo algo mais objetivo, apenas para apresentar qual foi o método que foi utilizado. Aí para cinzas totais, então, a gente faz por incineração em mufla, né, a 550 graus, e a umidade, então, a gente determina pela secagem a 105 graus em estufa. A gente pesa a amostra antes de entrar na estufa e pesa depois para a gente ter esse valor, então, de umidade perdida. E os resultados a gente expressou, então, em porcentagem para todas as análises. Bom, os resultados de discussões, né, que estão apresentados, então, aqui nessa tabela, que a gente coloca, então, o desvio padrão e a porcentagem, então, de cada parâmetro que a gente analisou. Como foram feitas as análises com a Major Gomes em folha fresca e, posteriormente, com a Major Gomes em pó, né, triturada, a gente teve uma diferença de resultados que foi muito importante, então, para nossas análises. Então, a Major Gomes, em folha fresca, teve uma umidade então, de 94,54%. Já em pó, ela ficou então em 5,21%.
Só para a gente ter uma base que o parâmetro ele foi bem relevante, né? Mudou bastante ali os resultados. Então, como eu escrevi aqui, a desidratação das folhas da Major Gomes reduziu o teor de umidade de 94,54% das folhas frescas para 5,21% na farinha. Isso resultou, então, na concentração de nutrientes, com aumento significativo de cinzas, lipídios e proteínas, que é o que a gente pode observar ali na tabela. O parâmetro cinzas aumentou de 1,45% para 2,73%, lipídios de 1,7% para 4,35%, em proteínas 2,10% para 23,70%, então é uma planta com bastante concentração de proteína, e a fibra bruta também, que foi de 0,75% para 2,10%. Então, esses resultados estão alinhados com estudos anteriores, né, que destacam então que as punks são fontes, né, concentradas de nutrientes, principalmente nessa forma de farinha em pó, de farinha, né. Esse aumento então da fibra bruta, né, de 0,75% para 2,10% na Major Gomes em pó, ele sugere então grandes benefícios à saúde digestiva e tem um grande potencial como alimento funcional. Bom, então para concluir, os resultados obtidos a partir das análises físico-químicas das folhas frescas e da farinha da Thalino paniculatum, que é a Major Gomes, confirmam então o seu potencial como uma planta alimentícia não convencional de alto valor nutricional, como a gente pôde observar ali até principalmente na questão da proteína, né? A farinha desidratada da planta demonstrou uma significativa concentração de proteínas, lipídios, fibras e minerais, tornando-a uma opção viável para a inclusão no consumo diário, especialmente em populações que buscam alternativas nutritivas e mais acessíveis, né? Como foi apresentado na introdução, ela é uma planta de fácil crescimento, principalmente no nosso clima brasileiro, que é um clima tropical, então ela se desenvolve bem no nosso solo. E ainda por cima é uma planta com alto valor nutricional que a gente pôde comprovar. Então, deste modo, a promoção do consumo da Major Gomes, né, pode contribuir para a diversificação alimentar, a segurança nutricional e a valorização de alimentos locais, né, tornando-se uma estratégia eficaz para melhorar a qualidade de vida e combater a fome, especialmente em contextos socioeconômicos vulneráveis. Bom, então, esse foi o meu projeto. Eu gostaria de agradecer ao UniOeste, né, pela oportunidade de participar do programa de iniciação científica. Eu nunca tinha participado de nenhum antes. Esse foi o meu primeiro. Tiveram algumas dificuldades ao longo do caminho, mas a gente superou todas e conseguimos finalizar o projeto. E a minha orientadora, né, professora e orientadora Luciana Bill, por todo o auxílio e por todas as dicas que me ajudaram bastante. Então é isso. Muito obrigado a todos